Veja, pessoal, que então a última situação onde a nossa proposta pode perder a força obrigatória, o efeito vinculante, é a questão do prazo de validade da proposta, ou seja, perder a validade da proposta. Essa situação, pessoal, está lá descrita no artigo 428 do Código. Tá? Artigo 428 do Código. Antes da gente ver o artigo, pessoal, é preciso a gente saber o conceito de pessoas dentro da ideia da formação do contrato. E basicamente nós temos dois tipos de pessoas: pessoas presentes e pessoas ausentes. Pessoas presentes e pessoas ausentes. Aqui, pessoal, a doutrina, alguns doutrinadores criticam bastante o Código de 2002, porque, segundo eles, eles entendem que o Código já deveria prever o processo formativo de contratos eletrônicos, principalmente contratos celebrados pela internet, né? Porque envolve exatamente essa situação da proposta de contratar entre pessoas presentes e pessoas ausentes. Veja, pessoal, que é uma crítica que eu particularmente não sou fã. Não gosto dessa crítica, eu acho uma crítica injusta, por uma série de motivos, né? Mas o principal motivo que a gente tem que considerar, pessoal, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente tem que analisar o tempo em que a legislação foi elaborada, 2002. Na verdade, é um código que vem de 1976 para cá e foi aprovado em 2002. Passou por uma série de atualizações, mas logicamente, pessoal, que a gente tem que considerar que em 2002, vamos dizer aí, de 2000 a 2002, que foi a parte final da tramitação do projeto do Código Civil, o Brasil estava começando o serviço de internet, começando o serviço de telefonia via celular, por mensagens, começando o serviço de chats e e-mails. Veja, pessoal, que naquela época nem 10% da população brasileira tinha acesso à internet. E ainda assim, pessoal, poucas empresas faziam contratos via internet. Até porque, pessoal, era muito difícil, era caro, você tinha que pagar provedor, você tinha que pagar sua conta de telefone, a internet na época era discada, era extremamente lenta, mas muito lenta. Eu tenho acesso à internet, pessoal, desde 1996. Para vocês terem uma noção, eu fui um dos primeiros usuários do ICQ aqui no Brasil. E olha que não fui um dos primeiros, né? Não sou o número 1. Né? Mas eu tive acesso a um bate-papo tipo, vamos dizer, o WhatsApp da época, né? O ICQ, há muito tempo. Antes do ICQ, a gente tinha um programinha chamado Mirk, cara, que era muito antigo. Tinha também os bate-papos da época da ZAS, que hoje é Terra. E tinha o bate-papo da UOL também. Cara, era coisa muito antiga. E veja, pessoal, que era exceção isso daí. Não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse tipo de serviço. Em 2002. Então não tinha como o legislador prever qual seria a reação da economia brasileira em face dos contratos eletrônicos. Por isso, pessoal, que a gente entende que é injusta essa crítica. Primeiro motivo. Segundo motivo, pessoal, para a gente entender que essa crítica é um pouco injusta, porque a maioria dos problemas que envolvem contratos eletrônicos, não todos, nós temos outros problemas mais sérios, logicamente, que precisam de uma legislação específica, mas boa parte dos problemas, pessoal, que envolvem contratos eletrônicos, se define pela atualização do conceito de pessoa presente e pessoa ausente. Como que nós vamos atualizar esse conceito, pessoal? Simples. Mudando a forma de apresentar ele. Quando eu estudei proposta de contratar, há muito tempo atrás, eu vi esse conceito da seguinte forma: pessoas presentes. Quando duas pessoas que estão lá fisicamente presentes, se escutam imediatamente, tomam conhecimento imediato da proposta e têm a possibilidade de aceitar imediatamente. Ou seja, nós temos ciência imediata da proposta.
Pessoa ausente, quando a pessoa não tem esse contato direto com a outra pessoa, ou seja, esse contato é feito através de uma correspondência, né? E o próprio código, pessoal, lá no artigo 428, inciso 1, já menciona alguns detalhes sobre isso. Ele vai colocar: considera-se pessoa presente aquela que contrata por telefone ou meio de comunicação semelhante, ou seja, aquela que tenha contato direto com o outro contratante. Veja que a gente estudou o conceito de pessoa presente dessa forma, pessoa ausente dessa forma. O que nós vamos fazer, pessoal? Atualizar esse conceito. Como que nós vamos atualizar o conceito, pessoal? Simples. O que nós consideramos como pessoa presente? Pessoa presente é aquele que tem contato direto e imediato com o proponente. Ou seja, pessoal, não há intervalo de tempo entre a proposta e sua ciência pelo oblato. Veja, pessoal, que a partir do momento que nós definimos pessoa presente dessa forma, não interessa se se a pessoa está lá com você junto, te vendo ali, ou não. Desde que você tenha ciência imediata da proposta, é pessoa presente. Então, pessoal, se você vai lá nas casas fulano de tal, que eu quase que falei o nome da empresa aqui, não posso falar. Se você vai numa determinada loja e o vendedor te faz uma proposta, pessoa presente, você está tendo contato direto imediato, sua ciência é imediata. Se essa proposta é feita por uma ligação de um telemarketing, pessoa presente. Se essa proposta é feita através de um chat, se você tem lá a ciência imediata, pessoa presente. Se essa proposta é feita por WhatsApp, onde você visualiza a mensagem praticamente que quase imediatamente, pessoa presente. Sempre que não houver intervalo de tempo entre a emissão da proposta e a ciência, pessoa presente. Lá do outro, pessoal, pessoa ausente. Contato indireto e imediato. Aqui, pessoal, há intervalo de tempo entre proposta e sua ciência pelo oblato. Ou seja, pessoal, aqui o nosso proponente não está em contato direto com o oblato. Ele emite a proposta, manda essa proposta para o oblato. Até o oblato receber, visualizar, vai demandar um certo tempo. Nessa situação, contato indireto, ausentes. Proposta feita por correspondência, pessoal, pessoa ausente. Proposta feita por e-mail, e-mail não é correspondência eletrônica, pessoa ausente. Ah, professor, mas eu já recebi, já visualizei, já mandei. Não tem problema, e-mail é correspondência, pessoa ausente. Por SMS, pessoal, em regra, pessoa ausente. Porque não é sempre que não há a possibilidade de contato direto ou demonstração desse contato direto e imediato. Então, em regra, pessoa ausente. O WhatsApp, pessoal, o WhatsApp depende. O WhatsApp pode ser tanto presente quanto ausente. Você mandou, a pessoa, você está lá conversando com a pessoa e você manda a proposta, ela visualiza naquela conversa, presente. Ela não visualizou naquela conversa, visualizou depois, ausente. Então, pessoal, se você conseguir imaginar essa ideia, você consegue definir o que é pessoa presente, o que é pessoa ausente e as consequências disso na proposta de contratar. Vamos então para as hipóteses que estão no artigo 428. Pessoal, o artigo 428 traz para nós 4 hipóteses. 4 hipóteses. Primeira hipótese, pessoal, está lá no inciso 1.
Pessoa presente sem prazo. Pessoa presente sem prazo. Nessa primeira hipótese aqui, pessoal, proposta feita a pessoa presente sem prazo. Qual é a validade da proposta? Está lá. Se a proposta ser feita sem prazo à pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Ou seja, a proposta perde a validade se feita sem prazo à pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Ou seja, pessoal, tem que ser imediato. Então você vai lá na loja, está querendo comprar uma geladeira. Aí você vai lá na loja, o vendedor te fala, eu faço essa geladeira agora por R$ 3.500. Aí você fica meio assim e fala, vou dar uma pensada. E aí você sai. Na verdade, você não vai pensar, você vai na concorrência ver se consegue um preço melhor. Você não conseguiu o preço melhor na concorrência, você voltou para a loja, o vendedor não é besta. Ele sabe que você não conseguiu o preço melhor. O que ele faz? Mas aquela proposta era para aquele momento. Agora eu não consigo mais te fazer esse preço. E aí, pessoal? O consumidor, a pessoa, vai poder fazer alguma coisa? Não. Por quê? Proposta feita, pessoa presente sem prazo, tem que ser imediatamente aceito. Se não for imediatamente aceita, a proposta perde a validade. Segunda hipótese, pessoa ausente sem prazo. Pessoa ausente sem prazo. Está lá no artigo 428, inciso 2. Deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, qual que é a perda da validade aqui? Tempo suficiente para chegar à resposta ao proponente. Professor, o que é esse tempo suficiente? Depende, gente. Vai depender muito do tipo de meio de comunicação que você está utilizando. Se for uma correspondência, pessoal, depende da região do Brasil. A gente sabe que tem regiões que a correspondência chega em 5 dias. Tem regiões que a correspondência demora 15, 20 dias, 30 dias para chegar. Você manda pelo correio. Então, tudo vai depender da situação do caso concreto. O que eu coloco, pessoal? Que dependendo da região varia entre 5 e 20 dias. Vamos colocar aí mais ou menos, por correspondência. E-mail, pessoal, em torno de 5 dias, no máximo. SMS, 1, 2 dias no máximo. O WhatsApp, 1 dia, se ficar configurado a ausência. Tá? Então, a gente gosta de trabalhar aqui a questão do prazo razoável. Esse suficiente aqui, pessoal, está no sentido aqui de prazo razoável. Tá? Detalhe importante, pessoal, coloquem um asterisco aqui, porque a gente vai voltar nisso aqui, lá na formação dos contratos entre ausentes. Tá? Terceira situação, pessoal. Pessoa ausente com prazo. Pessoa ausente com prazo. Então vai lá, inciso 3. Deixa de ser obrigatória a proposta se feita a pessoa ausente não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Ou seja, resposta fora do prazo. Resposta fora do prazo. Passou o prazo, pessoal, já era a resposta. Já era a proposta. Tá? E por fim, pessoal, retratação. Retratação da proposta. Retratação da proposta. Pessoal, o que é a retratação da proposta? O que é você se retratar? É você pedir desculpa, é você falar, não é bem isso. Pode acontecer, pessoal? Sim, pode acontecer,
Às vezes, pessoal, foi o estagiário que fez a proposta. E o estagiário, você sabe que estagiário né, só faz merda, né? Às vezes, né? Acontece. E o que acontece? Tô brincando, tá, pessoal? Eu adoro meus estagiários, amo eles de paixão. Eles não fazem nenhuma cagada, né? Mas veja, pessoal, o estagiário digitou errado o valor do produto que está sendo oferecido. O produto deveria custar R$ 8.000, ele digitou R$ 4.000. E aí, pessoal? Aí o cara, ele mandou a proposta e aí o gerente viu a cagada. É possível, pessoal, corrigir isso? Sim, através da retratação. Através da retratação. Quando que isso vai acontecer, pessoal? Vai acontecer lá na hipótese do inciso 4. Deixa de ser obrigatória a proposta se antes dela ou simultaneamente, ou seja, com ela, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então, se antes ou junto chegar a retratação. Então, pessoal, viu que fez, né, o erro na proposta e mandou a retratação imediatamente. Às vezes mandou a proposta por uma correspondência, a retratação por SEDEX. Dependendo, pessoal, o SEDEX chega antes. Às vezes chega junto, às vezes chega depois. A pessoa chegou depois, já era, não tem o que fazer. Chegou antes, beleza. Chegou junto, beleza. O problema, pessoal, é o chegar junto. Como que vai se demonstrar que a retratação chegou junto? O que seria esse junto? O que seria esse simultaneamente? Seria no mesmo dia? Seria no mesmo ato de entrega? E se for e-mail? Chegou a proposta, porque o e-mail recebe automaticamente, né? Junto, né? Chegou a proposta e chegou a retratação. Tá os dois lá. Eu abri primeiro a proposta. Nessa situação do e-mail, pessoal, fica fácil. Estão lá os dois. Você abriu o e-mail, chegou os dois lá, perdeu a validade. Está lá junto, simultâneo. Mas você estava lá com o seu e-mail aberto, chegou a proposta. Você abriu a proposta. 10 minutos depois chegou a retratação. Essa retratação é válida? Não. Não vai ser válida. Professor, como que faz para demonstrar tudo isso? Na verdade, pessoal, você vai ter que, né, demonstrar a data da abertura da mensagem. Numa situação dessa. Mas em relação ao correio, pessoal, é bem difícil. Por quê? Porque nem toda correspondência é rastreada. O correio até informa que entregou, mas o horário que ele coloca lá que foi entregue nem sempre é preciso, e aí dá problema. Então isso aqui, pessoal, é uma questão bastante polêmica na doutrina, né? Ainda nós não temos uma situação específica, clara, em relação a essa divergência desse chegar simultaneamente, tá? Tudo vai, na verdade, depender da prova dentro do caso concreto. Uma outra modalidade de proposta que a gente pode ter, pessoal, é a oferta ao público. Qual que é a diferença? A proposta é individual. A proposta ela é individual. A oferta ao público, pessoal, ela é uma proposta de caráter geral, destinada a todos que tomarem conhecimento dela. Por isso chama oferta ao público. Então, o que é a oferta ao público? Nada mais é do que uma proposta aberta ao público em geral. E eu creio que boa parte de quem está escutando esse vídeo aqui já deve ter recebido uma oferta ao público. Por exemplo, um jornalzinho de promoção de um supermercado ou de uma loja de departamentos. Isso é uma oferta ao público. Um cuidado importante que a gente tem que ter aqui, pessoal, é não confundir oferta com propaganda. Não podemos confundir oferta com propaganda. Propaganda, pessoal, é gênero. Então pode ser uma oferta. Mas nem toda propaganda é oferta. Para ser oferta, pessoal, precisa ter os
elementos para formar o contrato. Principalmente preço. E veja, pessoal, que nem toda propaganda traz preço. Por que eu gosto do exemplo do jornalzinho? Porque tem o preço. Aqueles exemplos de propagandas da televisão, por exemplo, pessoal, onde a pessoa, geladeira tal, por apenas tantos reais, televisão tal, por apenas tantos reais, celular tal, por apenas tantos reais. Isso é oferta. Agora, o carro tal, com condições especiais de pagamento e bônus no seu usado. Isso não é oferta, isso é propaganda. Certo, pessoal? Então vejam que a oferta ela tem que trazer os elementos para formar o contrato, principalmente o preço. Principalmente o preço. E veja, pessoal, que a oferta que traz os elementos para formar um contrato vincula, assim como a proposta. E aí vem a pergunta, pessoal: posso revogar uma oferta? Sim, é possível revogar uma oferta. Sim, só que para isso, pessoal, nós temos que observar duas condições. Primeiro, estar previsto na oferta a possibilidade de revogação. Estar previsto na oferta a possibilidade de revogação. E segundo, utilizar do mesmo meio de divulgação. Isso aqui, pessoal, está no artigo 429 do Código. Olhem lá o que fala o artigo 429 do Código. A oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrário, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Beleza. Isso aí é o que a gente acabou de falar. Parágrafo único. Pode-se revogar a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada essa faculdade na oferta realizada. Traduzindo isso, pessoal, estar previamente previsto na oferta a possibilidade de revogação. Professor, e se não tiver previsto? Sem problema. Normalmente as ofertas têm um prazo de validade. Venceu a validade, acabou a oferta. Não tem prazo de validade? Até acabar o estoque. Acabou o estoque, acabou a oferta. Tudo vai depender da forma como a oferta foi colocada. Então, acabou o estoque, perdeu a validade da proposta. Né? Sem estoque não tem como, né, a gente ter a oferta. Acabou o estoque, acabou o prazo de validade, tudo isso vai fazer com que a nossa oferta perda aí a sua validade. Mas está prevista a revogação, pessoal, e tem um erro na oferta, eu posso então revogar, desde que utilizando-se do mesmo meio de divulgação. Só que cuidado, pessoal, quando o código utiliza essa expressão mesmo meio de divulgação aqui, não significa exatamente o mesmo meio, tá? Quando ele fala mesmo meio aqui, pessoal, você tem que interpretar da seguinte forma: mesma ou maior amplitude. O meio utilizado para revogar tem que ter a mesma ou maior amplitude de atingir o público. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque às vezes você utiliza o mesmo meio, mas não tem a mesma amplitude. Por exemplo, você usou o mesmo meio de divulgação, jornalzinho. Só que você imprimiu 10.000 jornais para proposta, para oferta. E imprimiu 2.000 para revogar. Teve a mesma divulgação? Sim, mas teve a mesma amplitude? Não. Você usou o jornal para oferecer e usou a televisão para revogar. Qual que tem maior amplitude? Televisão. Então veja, pessoal, que a doutrina fala o seguinte, ó, quando você fala de mesmo meio de divulgação, não significa mesmo meio, efetivamente. Você tem que interpretar que deve haver a mesma ou uma amplitude maior. Pelo menos a mesma amplitude.
Nunca uma amplitude menor. Certo, pessoal? Ok? Para a gente encerrar a proposta, pessoal, vamos para a morte do proponente. O que acontece se o proponente morrer? Aqui vai variar, pessoal, dependendo da pessoa que nós tivermos. Pessoa física, pessoa jurídica. No caso da pessoa física, pessoal, nós temos que ver se a obrigação é personalíssima, não é personalíssima. Se for personalíssima, pessoal, extingue. Por quê? Porque não vai ter como os herdeiros cumprirem. Se não for personalíssima, não extingue. Como assim, professor? Como que não vai extinguir? Não vai. Porque não é personalíssimo. Os herdeiros vão ter que cumprir, aí, logicamente, no limite das forças da herança. No limite das forças da herança, pessoal. Isso aí está lá no artigo 1792 do Código. 1792 do Código. Certo, pessoal? Então, sendo personalíssima, extingue. Porque aí não tem como outra pessoa cumprir. Não sendo personalíssima, não extingue. O herdeiro vai cumprir dentro do limite das forças da herança. O problema, pessoal, é quando nós temos pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa jurídica, pessoal, tecnicamente ela não morre. Vamos dizer aí que a morte da pessoa jurídica, a morte, entre aspas, da pessoa jurídica é o encerramento das suas atividades ou a falência. Ou a falência. Aí, pessoal, o que a doutrina fala? Encerrou as atividades com baixa, extingue. Até porque não tem mais como cumprir. Encerrou as atividades sem baixa, a doutrina entende que não extingue. E no caso da falência também não extingue, enquanto não houver baixa da empresa. Só que assim, pessoal, em caso de pessoa jurídica é aquela situação, né? A pessoa jurídica está falida. Você vai ser louco o suficiente para aceitar uma proposta de uma pessoa jurídica que está falida? Não, né? Como uma pessoa jurídica que encerrou suas atividades? A não ser que você não saiba disso, mas se você tem conhecimento disso, se você trabalhou com o mínimo de cautela possível, você vai ver que ela teve uma falência decretada ou que ela não tem mais atividade. E aí, nessa situação, você vai aceitar uma proposta dessa? Só se você quiser assumir um risco elevadíssimo, porque o risco dessa proposta não ser cumprida é muito grande. Né? E você tomar prejuízo também é bem grande. Então, é assim, a doutrina fala isso. Na prática, pessoal, quem que em sã consciência vai aceitar a proposta de uma pessoa jurídica que está falida? Né? É isso. Beleza, pessoal. Com isso, nós encerramos o estudo dessa primeira parte da formação do contrato. Nós vamos agora para a segunda parte, que é o estudo da aceitação da proposta de contratar. Então, pessoal, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aí para nós no comentário desse vídeo, ou mandar lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, pode seguir aí, @souprofgiba, certo? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, comente, porque isso é muito importante para o canal. Ok, pessoal? Beijão no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.